Capítulo 12. Devolvendo o que não cabe. Não vou assumir os sonhos ou ofensa dos outros. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então, os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Mateus 15, 10-12. Um vestido que não cabe. Cor, estilo, o tecido e outras coisas mais. Hora de devolvê-lo. Sheila Walsh. Sempre vou me lembrar dele como o filme dos pãezinhos de Paris. Mamãe nos levou, eu e minha irmã Frances, de trem para Glasgow, para assistir ao filme A Noviça Rebelde. Antes de entrarmos, compramos um saco de grandes folheados doces na padaria. Não sei se achamos que seria um filme especialmente longo ou se queríamos um peso para nos manter no chão, caso o cenário e a música fossem tão maravilhosos que saíssemos flutuando. Ainda consigo nos ver no cinema atacando essas criações monstruosas. Quando o filme começou, guardei os meus de volta na sacola e deixei-me transportar para a Áustria. Quando Maria começou com The Hills Are Alive, As Montanhas Estão Vivas, quase gritei, Aleluia! Mas estava muito cheia. Se você viu o filme, vai se lembrar da história. Se ainda não viu, recomendo que corra e o alugue. Em resumo, Maria, uma noviça em uma abadia muito austera em Salzburgo, adora o cenário majestoso dos Alpes e frequentemente se esquece de orar e de todos os outros deveres de uma freira. Ela quer ficar em suas montanhas o dia inteiro. Irmã Margareta é solidária com a jovem noviça, mas Irmã Berta tem pouca paciência com Maria e a chama de demônio. Ela é pior que qualquer peste, tiraria um marimbondo de seu ninho. A Madre Superiora, uma mulher muito sábia, acha que Maria pode ter entendido errado o seu chamado. Fica claro para ela que Maria foi feita para a vida fora do convento. Assim, ela a envia para a mansão do capitão Von Trapp, para trabalhar como governanta de seus 7 filhos que perderam a mãe. Lá, Maria encontra sua paixão enquanto cuida das crianças que vivem sob o severo código militar do pai e encontra o amor de sua vida no capitão Von Trapp. A cena do casamento na catedral é um dos momentos mais lindos do filme. Conseguiu até mesmo fazer minha irmã deixar o saco de folheados de lado, o que não é fácil. Mesmo que por apenas 1 minuto. A liberdade da cruz. O filme é baseado na história real de George e Maria Von Trapp. Eles fugiram da Áustria ocupada pelos nazistas em vez de cooperar com o regime de Hitler, que levou à Segunda Guerra Mundial. Rosemary Von Trapp, uma das crianças na vida real, tinha isso a dizer sobre seus pais famosos em uma entrevista em 1994. Justo ontem, conversei com alunos do ensino médio que estavam fazendo pesquisa sobre o Holocausto de Hitler na Alemanha. Eles queriam que eu falasse sobre os nazistas. Disse que Hitler nos dera um símbolo de uma cruz com ganchos, mas nossa fé cristã nos dá uma cruz que traz liberdade e ressurreição. O mundo, vocês sabem, nos oferece uma cruz brilhante com ganchos. Meu pai e minha mãe tiveram que fazer uma escolha. Eles escolheram a cruz de Cristo. Adoro essa frase. Nossa fé cristã nos dá um símbolo de uma cruz que traz liberdade e ressurreição. Parte da liberdade que temos em Cristo é descobrir para que Ele nos chamou e entregar nosso coração por inteiro. Quando estou no palco com as mulheres de fé e vejo a multidão que pode chegar a
15 ou 20 mil mulheres, muitas perguntas estão na minha cabeça e muitas orações no meu coração. Quantas estão encobrindo a dor em sua vida? Quantas estão usando um casaco de vergonha, gratas por estarmos à meia luz e assim poderem se manter anônimas na multidão? Quantas estão vivendo a vida que imaginaram e quantas estão lutando contra as suas vida atual? Quantas nesse auditório se sentem verdadeiramente livres? Pai, mostra-nos o que significa ser feita de forma maravilhosa e sem medo, porque é tão difícil para nós nos enxergarmos como Tu nos enxergas. Enquanto você reflete sobre sua vida, sente-se livre? Tem a impressão de que, mesmo que a vida seja dura às vezes, está aproveitando a liberdade e a graça que advém de carregar o fardo feito especialmente para você? Ou sente que o peso que levanta todos os dias é muito grande e desproporcional? Os fardos desproporcionais que carregamos podem ser aqueles que nos forçamos a levar ou aqueles que os outros nos obrigam a carregar. Parte do processo de limpar meu armário de Mulher Maravilha foi reconhecer as coisas que estava carregando nos ombros. Coisas que Jesus nunca me pediu para pegar. Em vez de ser como uma filha regozijando com o amor de seu pai, era como Thomas O'Malley, nosso gato fujão. Você gostaria de fritas com esse rato? Uma noite, quando estava tirando o lixo, ouvi uns ruídos em um arbusto. Olhei e vi uma cabeça prateada e 2 olhos escuros olhando para mim. Chamei esse gatinho misterioso, mas ele fugiu. A partir dessa noite, ficava espiando. Se me aproximasse demais, ele sempre fugia. Então, comecei uma campanha para conquistá-lo. Comecei com um pouco de atum em um pires, coloquei o pratinho perto do arbusto, me afastei sentando-me na grama. Ele se aproximou cuidadosamente, sem tirar os olhos de mim. Todas as noites, eu me aproximava um pouco. 2 semanas depois, quando acabou de comer, ele se aproximou e me deixou coçar sua cabeça. Christian chamou-o de Thomas O'Malley, por causa do gato do filme da Disney, Aristógatas. Logo, ficamos amigos. Ele não entrava na casa, mas quando eu sentava no quintal de nossa casa, ele pulava na minha cadeira e ficava no meu colo. Um dia, Christian correu para a cozinha e me disse que havia algo errado com Thomas. Ele estava deitado na escada, com um corte enorme nas costas que estava sangrando profusamente. Sabia que precisava de pontos, mas não sabia como ele ia reagir ao ser pego e colocado dentro do meu carro. Peguei uma toalha e me ajoelhei ao seu lado. Thomas, preciso buscar ajuda para você. Sei que você está com medo, mas pode confiar em mim. Vou cuidar de você. Sim, eu falo gatês. Eu o envolvi na toalha e Barry suavemente o levantou até o carro. O veterinário manteve lá por alguns dias até que sua ferida profunda começasse a sarar. Quando o levei para casa, não tinha ideia de como ele iria reagir. Como um gato poderia entender que tudo aquilo pelo que tinha passado era para o seu próprio bem? Tinha certeza de que para Thomas, eu era a pessoa que o levava para um lugar de tortura. Não esperava gratidão. Daquele dia até a sua morte, Thomas sempre nos trazia presentes. Todas as manhãs, quando eu abria a porta dos fundos para lhe dar leite, havia uma oferta decapitada no capacho. Parte de um rato ou pássaro. Ocasionalmente, eu ganhava a cabeça também, como um brinde. Não tinha como dizer a ele que bastava ronronar. Por uma boa parte da minha vida, fui como Thomas em meu relacionamento com Deus. Todas as manhãs arrastava um novo presente para ele. Seria mais uma coisa que faria por ele, ou mais um grupo de orações, mais uma pessoa para ajudar, ou mais uma tarefa a executar. Encontro mulheres assim todos os finais de semana.
mas uma em particular se destaca. Odeio isso. Eu a vi encostada na parede, me observando enquanto eu autografava livros. Primeiro me perguntei se ela estava se sentindo mal. Depois, vi uma lágrima começar a descer por sua bochecha. Nunca consigo falar com ninguém nos nossos eventos, mas de vez em quando sinto Deus me induzindo a falar com alguém que poderia não se aproximar de mim. Pedi licença para a fila do livro, andei até ela e perguntei se havia algo que eu pudesse fazer. Ela disse: "Estou observando você autografando os livros, ouvindo todo mundo e conversando com cada mulher. Isso me faz sentir como uma hipócrita." Perguntei por que ela se sentia assim. "Sou a líder do Ministério das Mulheres da minha igreja", respondeu. "Eu me ofereci para assumir quando nosso pastor e sua mulher saíram. Odeio isso." "Por que não desiste?" perguntei. "O que as pessoas pensariam de mim?" ela disse, seu tom de voz revelando choque ao pensar nisso. "Isso importa?" perguntei. "Claro que importa. Que tipo de testemunho eu daria se desistisse?" "Você acredita que Deus a chamou para desempenhar essa função?" perguntei. "Não sei, mas disse que assumiria, e as pessoas estão contando comigo." "E você está infeliz?" eu disse. "Sim", ela sussurrou. "Estou infeliz." Exausta. Você consegue se identificar com isso? Você é a mulher com quem todos contam porque sempre ajudou no passado? Você é aquela que trabalha demais e recebe pouco, mas sorri, dizendo que está fazendo tudo isso por Jesus, porém está reclamando em silêncio dentro de seu coração? O que eu disse àquela mulher naquela noite foi que já tinha estado no lugar dela também. Já fui o rosto sorridente e as mãos à disposição que mascaram uma alma desgastada, desiludida e exausta. Quando você está nessa situação, não há alegria real. É como se tudo fosse um esforço, um fardo desproporcional. Então, mesmo se todos à sua volta a veem como uma mulher maravilhosa que serve a Deus com tudo que tem, você conhece a triste realidade. Sob a capa, está simplesmente exausta. Como o mágico de Oz, um dia fui pega de surpresa sem minha capa. Outro momento de péssimo mágico. Passava das 5 horas e eu estava correndo para sair do meu escritório da Christian Broadcasting Network, rede de televisão cristã. Ia receber visitas para o jantar e ainda tinha muito para fazer. Quando estava fechando a porta do escritório, minha secretária cobriu o telefone com a mão e me disse: "Acho que essa garota realmente precisa falar com você." Patrícia sabia o quanto os 2 programas de televisão diários, ao vivo, exigiam de mim. Assim como o The 700 Club, também tinha meu programa chamado Heart to Heart, conversa franca. E sabia que não tinha como falar com todo mundo que ligasse. Então, quando ela sentia que eu deveria atender a um telefonema, o melhor era confiar em sua intuição. Pedi que transferisse lá para baixo, para o meu camarim, de modo que poderia me trocar enquanto conversava. Peguei o telefone e comecei a ouvir enquanto a garota contava sua história. Depois de cerca de 5 minutos, ela disse: "Se você não queria atender a minha ligação, por que não disse?" Eu estava chocada. "O que você quer dizer?" perguntei. "Você parece tão impaciente, como se estivesse com pressa. Mal acaba uma frase e você me dá soluções rápidas." Pega no flagra. Exposta. Péssima mágica. "Sinto muito", disse. "Você está certa e eu estou errada. Me desculpe." Conversamos mais um pouco e ela me perdoou. Quando eu desliguei o telefone, comecei a chorar. Quando penso naquele momento agora, tinha 2 opções boas, perfeitamente aceitáveis. Poderia ter dito a Patrícia: "Sinto muito, Paty, preciso ir.
Você pode passá-la para uma de nossas conselheiras? Ou poderia ter me ajoelhado e dito: Deus, com minhas próprias forças não tenho mais nada a oferecer a essa garota. Então, peço para me preencher com o teu amor e graça, em nome de Jesus. Não fiz nenhuma das duas coisas. E não queria que parecesse como se não me importava. Porém, não parei para pedir a Deus para me ajudar. Pensei que poderia me ater à minha agenda apertada e encaixá-la. Ela puxou a cortina, assim como Totó fez, e expôs a verdade. Jesus recebe mágicos fracassados com alegria e nos faz pessoas de verdade. Ele nos aceita quando estamos no limite dos nossos esforços, quando não sabemos mais quem somos, e nos ensina a viver novamente. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateus 11, 28 a 29. Qual será a porcentagem da família de Deus que está usando roupas que não cabem? Às vezes, o peso que carregamos não é um fardo que nós mesmos assumimos para agradar a Deus ou aos outros, mas um que nós assumimos como uma ofensa contra outra pessoa. Não confio mais neles. Um dia estava atendendo ligações em uma entrevista de rádio, quando a primeira frase de um ouvinte me pegou de surpresa. Pense em mim como uma testemunha hostil. Com desenrolada conversa, ela provou que sua frase inicial era precisa. Para ela, não havia um crente no corpo de Cristo digno de confiança. Eu lhe perguntei o que havia acontecido que a machucara tanto e descobri que tinha testemunhado uma ofensa contra a mãe. Quando jovem, ela viu sua mãe ser maltratada por algumas mulheres na igreja. Embora isso tenha provavelmente magoado a mãe, havia marcado a filha para sempre. Perguntei se a mãe dela tinha parado de ir à igreja. Ela respondeu que sua mãe ainda estava muito envolvida, tinha conseguido perdoar e seguir em frente. Era a filha que estava presa a isso e não queria esquecer. Entendo isso. É muito mais difícil ver alguém que amamos ser magoado do que nós mesmos. Pergunte às muitas mulheres de pastores que veem seus maridos voltarem para casa das reuniões dos anciãos ou da igreja com espinhos em seu coração. É fácil se sentir amargo, mas é mortal. Perguntei a essa mulher se ela queria se encontrar comigo da próxima vez que eu estivesse em sua cidade. E ela disse que sim. Com o meu próprio esforço, não há nada que possa fazer ou dizer que vai mudar alguma coisa. Peço a Deus, que conhece o coração e a dor dela, que pegue os pães e os peixes da minha vida e alimente esse coração que secou. A vida é preciosa demais para guardar mágoas. Não importa quão justificadas elas sejam. Via essa mulher como um pássaro preso em uma gaiola, batendo como louca suas asas contra as barras. Escandalon. Uma das traduções para ofensa é escandalon. A palavra escandalon é grega e descreve uma armadilha ou dispositivo usado para capturar pássaros e pequenos animais. Jesus usou essa palavra quando disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Mateus 16, 23. Cristo sentiu que através de Pedro, Satanás estava tentando capturá-lo. É importante reconhecer de onde vem a ofensa e quem está por trás dela, tentando nos pegar em sua armadilha. Tenho uma sensação de urgência enquanto escrevo isso. A ofensa é uma das armas mais poderosas do inimigo. Já arrasou muitos crentes e os manteve presos por toda a vida. Quando você pensa em seu próprio coração, há ofensa arraigada lá?
É importante entender que mesmo que você esteja certa, mesmo se houver uma causa justificável para seus sentimentos, se deixar que elas criem raízes e penetrem fundo em seu coração, terá dado a seu inimigo um lugar para morar. Não importa quanto tempo cultive uma mágoa, não vai melhorar. Você se ofende com Deus? Às vezes, nós nos ofendemos com Deus porque não entendemos o que Ele está fazendo. Depois da refeição da Páscoa, Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mateus 26:31. Jesus usa a palavra escandalon aqui, quando diz aos discípulos que o plano de Deus será tão ofensivo aos seguidores de Cristo que eles se dispersarão como ovelhas. Deus sabe que nem sempre entendemos seus meios e pensamentos. Está na hora de levar nossas ofensas, as raízes da amargura contra Ele ou os outros, a Jesus e deixar que Ele nos liberte. Está na hora de tirar nossas roupas que não cabem do armário e colocá-las aos pés da cruz.